Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio aqui do Método Cast. Eu sou Camila Davino e hoje eu trouxe uma pessoa super especial para falar de um tema bastante polêmico, TDAH. Só que hoje a gente vai focar em TDAH e relacionamentos. Então, eu trouxe aqui o psicólogo Farley Monteiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. E Farley, antes da gente começar, por favor, me diga o porquê que você resolveu focar nessa área do TDAH e terapia de casais. Vamos lá. Antes de tudo, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui no Método Cast, mas um prazer também estar contigo, né? Porque a gente se conhece lá de trás, tem esse reencontro de maneira bem especial. E, na verdade, o trabalho com casais, a terapia de casais, foi uma decisão, uma convicção antes mesmo até da formatura na psicologia. Quando eu terminei psicologia, eu já sabia que queria trabalhar com casais, então fui fazer toda a pós-graduação, a formação focada nisso. E trabalhando com casais, eu comecei a perceber que essa demanda do TDAH, dos sintomas do TDAH, impactando o relacionamento, era algo muito presente. E eu fui começar a ler, a pesquisar sobre isso, a buscar métodos, e o que eu percebi? A gente não tinha muita coisa produzida aqui, inclusive em português, e aí tem outro também desafio. Minha esposa, ela também tem TDAH. Então, eu comecei a perceber que desafios que eu tinha na minha vida pessoal e na vida profissional era ali um campo cheio de pesquisa, de compreensão e de oferecer essa ajuda para os pacientes. Foi daí que surgiu todo o meu interesse e o meu mergulhar no estudo do TDAH. Tanto que hoje eu estou no mestrado lá na UFCISAL e minha área de pesquisa, a produção de recurso educacional, está sendo voltado para o TDAH também. Então, tem sido onde eu estou mais presente e dedicando toda a minha energia. Maravilha, Farley. Então tá aí, gente. E pra gente começar, vocês sabem que o nome do podcast é Método Cast, então é algo bem organizado, tá? A gente vai começar o primeiro bloco aqui falando sobre o TDAH. Então vamos entender um pouquinho para daí a gente passar para os próximos blocos, tá? Então, inicialmente, Farley, eu queria que você explicasse o que é o TDAH. Camila, é muito importante a gente estar conversando sobre isso, porque o TDAH, algo muito bom é que ele se popularizou nesses últimos anos. Eu até diria que da pandemia para cá, a gente tem visto muito nas redes sociais, todo mundo falando sobre TDAH, esportistas, atores, artistas, assumindo inclusive um diagnóstico de TDAH, e as pessoas até se identificando com isso, mas ao mesmo tempo que acontece essa popularização, a gente tem um grande risco também da banalização do diagnóstico, né? Então, pessoas inclusive se autodiagnosticando porque vem um vídeo, porque vem um meme, né? E acho engraçado falar, olha, eu tenho isso, tá? E isso não é diagnóstico de TDAH. Então, a gente precisa realmente entender, olha, o que é TDAH e o que não é TDAH. A palavra T do TDAH significa transtorno. Então, a primeira coisa que a gente entende é que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, no desenvolvimento do indivíduo, ali na questão do cérebro, tá? Acontece uma limitação no desenvolvimento, tá? Mais especificamente, hoje a gente sabe que na área do córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas, e isso acaba afetando, tá? Aquilo que é tanto a parte comportamental, né? Uma parte também de organização, de controle inibitório, tudo isso acaba ali sendo afetado. Porém, para que haja o TDAH necessariamente, é preciso que esses sintomas apareçam antes dos 12 anos de idade. Então, eu já recebi pacientes, por exemplo, chegando no consultório, falando, eu vim porque eu tenho TDAH. Eu falei, olha, quem te diagnosticou? Não, eu vi na internet, eu acho que eu tenho. E eu falei, tá, então me fala mais sobre isso. Não, é porque de 5 anos para cá, antes desses 5 anos, e o paciente ali com 40 anos. Antes desses 5 anos tinha isso? Não. Foi depois que eu passei no concurso, comecei a falar, então aqui talvez seja estresse, um estafa, a gente pode ter um burnout. Isso. Né? A gente pode ter muita demanda, né? Filhos, trabalho, conta para pagar, a correria do dia a dia. Isso não é TDAH. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento presente ao longo de toda a vida, trazendo prejuízo em mais de uma área e prejuízo significativo. Tá? Então, olha, a minha dificuldade é só na escola. Não necessariamente é TDAH. Eu tenho dificuldade só no trabalho, nas outras áreas não, possivelmente não é TDAH, porque para fecharmos critério de diagnóstico, é preciso que se apresente em mais de 2 áreas ali da vida do sujeito. E vai se apresentar. E vai ser difícil manejar e vai ter algum grau de prejuízo. Isso. E é importante a gente falar, né, porque existem
existem diferenças nos sintomas Isso. entre homem, mulher, Isso. né, criança, né? A gente acha que, porque vê uma criança ali pinotando de um lado para o outro, a gente vai ver o adulto TDAH também pinotando de um lado para o outro. E não é assim. Isso. Né? A questão da hiperatividade, ela funciona de maneiras diferentes. Isso, né? vai ser apresentado de uma maneira diferente. Isso. Muito bom. E assim, no próprio diagnóstico, a gente vai hoje a nomear TDAH como a TDAH com apresentação desatenta, tá? Isso. E aí são aquelas pessoas que no TDAH vão apresentar sintomas ligados à desatenção, dificuldade no foco, na concentração, no Isso. planejamento. É o TDAH com apresentação desatenta. Temos o TDAH com apresentação... E que é muito comum em meninas, né? Isso, em mulheres mais do que em homens. Isso. Perfeito. Por isso que é mais difícil fazer o diagnóstico Também. Né? E aí a segunda apresentação, esse termo apresentação é como aparece hoje no DSM. Então, o TDAH com apresentação hiperativa impulsiva, que é mais comum em meninos. E aí entra um desafio, por exemplo, como você estava colocando o diagnóstico precoce, porque, por exemplo, a testosterona na criança vai levar a uma impulsividade, uma hiperatividade, uma energia muito maior. E às vezes a gente não consegue perceber que essa diferença, que é hormonal, não necessariamente significa que a gente tem ali um transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado. E o terceiro, tá? Deixa eu só voltar aqui nesse segundo. A gente vai ter tanto a hiperatividade como a impulsividade, tá? Isso. E a hiperatividade, ela não tem a ver só com agitação. Na infância, a agitação é muito forte. Depois, da adolescência, principalmente fase adulta, eu digo que essa agitação ela acaba sendo mais interna. Então, é aquela pessoa que os pensamentos não param. Isso. Só que a gente tem o desafio, por exemplo, de diferenciar da ansiedade. Porque na ansiedade, essa agitação também pode estar presente. E a gente pode ter também as duas coisas presentes ali juntas, o TDAH e a ansiedade, tá? Então, TDAH com apresentação desatenta, TDAH com apresentação hiperativa e impulsiva, ou TDAH combinado, que a gente tem sintomas, né, desses dois quadros ali naquela pessoa. É importante só destacar que não existe TDA. Esse era um termo usado até a década de 90. E, assim, de maneira assustadora, alguns psiquiatras hoje ainda estão nomeando, olha, você tem TDA porque não tem hiperatividade. A gente não usa mais essa expressão, tá? Mais de 25 anos que mudou, tá certo? E é TDAH com apresentação diferente. Perfeito. Uma coisa que me chama muita atenção é, inclusive na nomenclatura, TDAH é justamente isso. Por quê? Quando a gente diz déficit de atenção, a gente pensa o quê? Que a pessoa tem realmente a dificuldade, mas não é bem assim. Isso. A pessoa que tem TDAH, né, que tem um transtorno, ela tem tanta atenção nas coisas que ela não consegue focar na realidade, né? Então, estou aqui conversando com o Farley. Se Pedro tá ali e tosse, eu já olho para ele, eu já me perco aqui no que eu estava pensando. Ainda que você não olhe, a tua atenção vai ser... para aquilo. Muito né? bom, Camila, você está colocando. A gente hoje, talvez o principal nome para o TDAH internacional é o Russell Barkley, que ele trabalha. Tem um livro muito interessante dele, Vencendo TDAH Adulto, muito bom, acessível para todos. Isso. E ele traz justamente isso. Ele fala que se a gente fosse nomear o TDAH de uma maneira que fizesse mais sentido, a gente chamaria de transtorno das disfunções executivas. Exatamente. E ele tem sérias críticas a essa ideia da desatenção, porque é justamente isso. Não é que você não consegue ter atenção, você tem até demais. Isso. São muitos estímulos. Na verdade, o que acontece é que a gente não consegue, a pessoa com TDAH, hierarquizar os estímulos. Então, tudo que chega vai ter o mesmo nível de importância. Tá? Então, por isso que... Isso. E aí, eu sei que a gente vai entrar no tema dos relacionamentos, mas é onde entra aqui uma problemática, porque tá ali um casal conversando, tá ali um casal no restaurante, comemorando 15 anos de casados, né? Ali a esposa super, com muitas expectativas sobre aquele momento. E tudo que acontecer ali ao redor dele, ele tá chamando a atenção, ele se perde na conversa, e a esposa assim, eu tá falando sobre o quê? Ele não vai conseguir dizer, tá vendo? Você não dá valor, você não dá importância para mim. Não tem a ver com uma escolha, tem a ver realmente com a limitação para permanecer com o estímulo ali atento. Focado tá certo? naquilo, Focado né? ali. E aí isso vai acontecer no trabalho, isso vai acontecer na escola, isso vai acontecer no relacionamento. E pode também não acontecer em uma dessas áreas. Por quê? O TDAH também tem a ver com o nível de dopamina no cérebro. Dopamina tem a ver com... É um neurotransmissor relacionado à sensação de prazer, tá? Então, quanto mais dopamina, mais motivação eu tenho para uma atividade. Quanto menos dopamina, menos motivação. Por isso, inclusive, que o TDAH vai procrastinar muito, tá certo? Mas qualquer coisa que eleve o nível de dopamina vai levá-lo para ali, tá? E é interessante que no relacionamento eu me acostumo, tá? A pessoa com TDAH, ela costuma ter mesmice, isso, né, a busca por novidade.
tá? E aí esse é um desafio. E a gente vai falar mais à frente também, mas por isso que tem muita infidelidade também nos relacionamentos com o TDAH, né? Infelizmente. Então, gente, fechando aqui o primeiro bloco sobre o essencial aí, né, de TDAH, vamos falar sobre os maiores desafios que o TDAH tem nos relacionamentos. Farley, por que os relacionamentos com pessoas que têm TDAH, eles podem ser mais difíceis? Tem alguma explicação? O que é que você vê na sua prática, no dia a dia? Vai ser mais desafiador, e eu vou dizer assim, nem que pode. Vai ser mais desafiador, como a gente está colocando aqui, e a gente tem algumas pesquisas, tá, que colocam isso, acerca, inclusive, até de números de divórcio, de separação, tá? Hoje, as pesquisas mais recentes colocam de a cada 2 casais, né, por TDAH, vai acabar se separando. Eu recebo hoje a grande parte dos meus pacientes, casais, eles têm um diagnóstico de TDAH. E por quê? Porque esses sintomas, como por exemplo, a dificuldade em manter a atenção, né, a de planejamento, gestão de tempo, isso aqui vai fazer com que a pessoa não se sinta importante, né? Vai esquecer datas, compromissos, agenda, pagamentos, tá? Então, isso vai gerar dívidas, tá? Então, traz muitas dificuldades na relação. Vai esquecer o filho na escola, entendeu? Dentro do carro. Dentro do carro, tá? De dar medicação, e às vezes ali um antibiótico, e aí traz um prejuízo, e aí aquela sensação de, olha, ele não dá valor, ela não dá valor. E não tem a ver com isso, tá? Tem a ver ali com sintomas do TDAH. Fora isso, a gente vai ter impulsividade, então aquela pessoa que interrompe a fala, é aquela pessoa que faz brincadeiras fora de hora, que faz brincadeiras, inclusive, que machucam. E sem se dar conta de verdade, naquele primeiro momento, de que está gerando aquilo. E às vezes não é nem só com o parceiro, com a parceira, é com os familiares. E aí gera ali dificuldade na família, tá? Na questão da hiperatividade, é aquela pessoa que torna-se às vezes até inconveniente, tá? Então, esse conjunto, tá, de situações, né, reflexos desses sintomas acabam trazendo prejuízo no relacionamento. Com relação à impulsividade, é bem complicado lidar com isso, né? Que a gente sabe que a impulsividade é o quê? É você fazer algo que você realmente não pensou ali, né? Eu tô aqui, eu quero quebrar esse copo, eu vou aqui jogar no chão e pronto. Eu não pensei quais são nas consequências que isso pode gerar. Farley, com relação a isso, como é que a impulsividade, ela impacta nos relacionamentos? E o que você, como psicólogo, pode sugerir, né? Para uma pessoa que não tem TDAH e que lida, né, com o parceiro que tem TDAH. Já quebrou a confiança, né, já está frustrado com aquilo, já não confia. E aí, como lidar com isso? Vamos lá. Eu acho que vale a pena também, Camila, a gente inserir nessa temática da impulsividade eu não vou nem colocar como sintoma, porque pelo manual diagnóstico a gente não tem ainda a desregulação emocional como sintoma. Mas a gente tem uma característica presente em muitos casos de TDAH, o que a gente chama de desregulação emocional. O que é desregulação emocional? É a gente sentir com mais intensidade e por mais tempo. Então até brinco, olha, desregulação emocional, se a gente fosse explicar, seria o seguinte, olha, eu não só sinto medo, eu sinto pavor. Eu não só sinto raiva, eu sinto fúria. Eu não só fico alegre, eu fico eufórica, sabe? Então tudo é mais intenso, né? Tá? Então, pessoas com TDAH e também, principalmente mulheres, elas apresentam essa característica. Alguns até estão defendendo que a partir do DSM-6, que deve sair mais ou menos daqui a uns 7, 8 anos, é possível que desregulação emocional entre como um sintoma. Até aqui é uma característica, não é sintoma ainda, tá? Critério diagnóstico. Porque a gente percebe isso muito presente. E aí, se eu sinto de maneira intensa, toda emoção, ela gera um impulso. E o que é impulsividade? É como você estava falando, é eu agir sem avaliar as consequências. Então, ali é como se eu perdesse o filtro. E faz todo sentido, porque o filtro das nossas ações é o córtex pré-frontal. Tá? Se eu tenho um déficit no meu córtex pré-frontal, eu não tenho controle inibitório, eu vou falar o que eu penso. Eu vou falar e agir de uma maneira que eu vou ferir, que eu vou machucar, que eu vou atrapalhar, que eu vou piorar. E aí entra, às vezes, também, sabe o quê? Compras em excesso. Então, gastos excessivos, comportamentos, inclusive, ligados a vícios. Pornografia. Né? E aí onde entra, inclusive, essa questão que você está falando da traição, tá certo? E não que a gente vá justificar a questão da infidelidade, da traição. Mas a gente entende que existe um mecanismo por trás que leva a gente a entender. Incontrolável, né? Isso. Assim, quando não está em tratamento. E aí onde entra o ponto, você falou, olha, como é que a gente pode atuar aqui? O que a gente tem como estratégias para o parceiro e para a pessoa com TDAH? Primeira coisa é o
conhecimento e o autoconhecimento, tá? O que a gente está fazendo aqui é fantástico, porque dá aquela possibilidade de entender, olha, não é fulano, não é fulana, tá certo? Tem um TDAH ali presente. Eu costumo muito comparar, por exemplo, com a questão da diabetes, da hipertensão, por quê? Por exemplo, na diabetes, a quantidade de insulina que vai ser ali produzida é menor, não vai ser suficiente para o que a gente precisa como organismo. Eu não mando que mais insulina seja produzida. Eu não controlo. Por mais que eu queira, isso não vai mudar em nada meu metabolismo, aquilo que está acontecendo no meu corpo. Com o TDAH é a mesma coisa, tá certo? Eu não tenho essa gestão, controle sobre o sintoma. Porém, assim como na diabetes, eu vou mudar minha alimentação, meu estilo de vida. Talvez vou utilizar ali a insulina de maneira artificial, sendo injetada, né? Administrar. A mesma coisa com TDAH. Eu vou entender junto ali com o meu médico, com o meu psiquiatra. Preciso de medicação? Se precisa, vai ser administrado. Com o psicólogo, tá? Quais são as ferramentas que a gente tem? E a gente tem ferramentas, tá? De regulação emocional, de tolerância ao mal-estar. Eu aprendo a lidar com a frustração. Eu aprendo a... Não vou inserir dopamina numa perspectiva artificial, mas eu vou me envolver com tarefas que a gente chama que vai ser dopaminérgico, vai gerar dopamina, tá certo? Organização, planejamento, e aí o casal vai estar junto, tá certo? Porque todos os dois, eu sempre falo isso, olha, para que o casamento ele funcione diante do desafio do TDAH, a gente precisa de conhecimento, como eu estava falando, empatia, tá? Entender que, olha, por que isso acontece no outro e eu até tentar me colocar ali. E a terceira coisa, responsabilidade dos dois lados, tá? Eu lembro que eu fiz até uma postagem no Instagram falando sobre essa questão de empatia no TDAH. E aí eu recebi um comentário de uma pessoa falando, é muito fácil pedir empatia quando você não faz a sua parte. Né? E eu percebi, olha, tem dores ali naquela fala, talvez em relação ao parceiro. E aí eu fiz a questão de aproveitar aquela fala, fui para os stories, eu coloquei, olha, e é verdade, tá? Porque eu preciso de empatia, mas o meu parceiro que tem TDAH, ele precisa assumir a responsabilidade dele do tratamento, tá? Então, são essas duas coisas caminhando juntas. E é possível, depois de feridas, depois de quebra de confiança, a gente reparar se os dois, tá? Estiverem dispostos e se comprometerem a assumirem a sua parte de responsabilidade, é possível. Tanto, se você me permitir aqui, eu vou até já fazer até o merchan, porque eu tenho um curso chamado Superando os Impactos do TDAH no Relacionamento. E aí eu trabalho toda essa parte teórica do TDAH para compreender. Depois eu vou falando sobre o TDAH no casamento. Um pouquinho do que a gente já conversou aqui, eu vou colocando, olha, são acho que na verdade 6 aulas, só falando dos impactos, do que acontece, que são muitas coisas. E aí, eu tenho as 3 aulas finais, que elas vão falar sobre aceitação e mudança. Se eu não aceitar o meu diagnóstico, e se a minha esposa, meu parceiro, não aceita o diagnóstico que eu tenho, tá certo? A gente não vai sair do lugar. Então, primeiro movimento, aceitação. Eu não vou fazer o outro deixar de ter TDAH. Eu não tenho como deixar de ter TDAH. Ele é assim. Ele não tem. Ele é. Isso. Né? E lembra que tem a ver com o córtex pré-frontal, tem a ver com algo estrutural. Isso. Tá certo? O cérebro dele é assim. Perfeito. Não tem como mudar. Isso. Então, aceitação. Para que venha o segundo passo das mudanças que precisa acontecer dos dois lados. Isso. É complicado porque é uma coisa que a gente ouve muito falar, né? Mas tudo agora é TDAH, né? E, infelizmente, como você disse no início, banalizou demais. Existem pessoas que não são especialistas, nem da área da saúde né? Falando com propriedade sobre TDAH e não é bem assim. Então, é preciso enxergar que existem as responsabilidades, existem os sintomas, sim, mas que quando a pessoa que tem TDAH, né, que tem o transtorno, ela está tratada, ela vai viver normalmente. Isso. Né? E assim, existe tratamento. Como você bem falou aqui, é um tratamento mútuo ali, né? De uma equipe. Então, tem a parte médica, tem a parte do psicólogo, tem a parte também do próprio paciente, porque ele precisa mudar a questão do sono, da alimentação. Isso, atividade física. Atividade física, que são pilares essenciais. Se ele não consegue mudar isso, principalmente o sono, que é um dos pilares mais importantes, que é uma brecha ali do TDAH, que é o primeiro afetado, praticamente, né? Uma pessoa que dorme muito tarde, geralmente tem dificuldade para levantar cedo. Isso. Né? Enfim, e aí vai aumentar a procrastinação, vai aumentar a desregulação emocional, tudo isso por conta do sono. Ou então ele não dorme, né? Não dorme, ele dorme 3, 4 horas apenas e fica
naquele negócio ali. Enfim, ninguém que dorme desse jeito 3, 4 horas vive bem. Isso. Né? Já começa por aí, tendo ou não tendo TDAH. Isso, verdade. Né? Então, são pilares importantes. Então, são 3 coisas Isso. aqui, né? As responsabilidades dos Isso. pilares, né? Os Isso. 4. A parte médica, com medicamentos, se necessário, e a terapia, que é essencial. Em todos os casos. E você está trazendo né? uma coisa muito importante também, Camila, que é o seguinte. Quando a gente fala sobre TDAH, os sintomas do TDAH, a gente vai trazer aqui comportamentos e dificuldades que, na verdade, todo ser humano ele pode ter e ele vai apresentar. Por exemplo, dificuldade de concentração. Isso. Se eu estiver preocupado com a conta para pagar... Você não vai dormir. Isso, eu não vou dormir, eu vou ter dificuldade de me concentrar, isso. tá certo? Se eu estiver cansado, talvez eu não consiga acompanhar a tua falha, eu vou me Isso, perder, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado. Ou se eu estiver realmente ansioso com alguma coisa, eu vou estar mais agitado. Então não significa que o sintoma, de maneira isolada, corresponde ao TDAH. A gente vai ter aqui temperamento, personalidade, tá? A gente vai ter aqui as bagagens que eu trago na minha história, tá certo? Que isso aqui pode, tá certo? A fazer com que se apresente ali um sintoma que não necessariamente corresponde ao diagnóstico do TDAH. Só para você ter uma ideia, tá? Para vocês terem uma ideia, lá no DSM-5-TR, que é o manual na versão mais nova que a gente tem, ele vai trazer vários critérios diagnósticos, mas para que eu feche, tá? Eu preciso ter ali pelo menos 5 daqueles critérios, tá certo? Então, se eu tiver um sintoma, eu tenho TDAH? Não, você tem aquele sintoma de maneira isolada, tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque eu vi um videozinho, eu tenho isso? Não necessariamente. Se vocês... tô me identificando com tudo que vocês falaram até agora. Eu acho que eu tenho, acho que meu esposo e minha esposa têm. O que a gente faz? Procura um médico, um profissional especializado, capacitado para fazer esse diagnóstico, para que você possa receber. E recebendo... A gente estava até conversando sobre isso, né? Todo diagnóstico, até por mais difícil que ele seja, ele é libertador. Por quê? Primeiro que ele vai nos ajudar a entender melhor o cenário, vai me ajudar a entender melhor o meu funcionamento e vai me dar um mapa para que haja um tratamento. TDAH não tem cura, mas TDAH tem tratamento. E é possível a gente viver de maneira mais funcional. Esse é o nosso grande objetivo. E o quanto antes eu buscar isso melhor para mim e para aqueles que estão à minha volta. Exatamente. E como você bem disse, pode ser TDAH, gente, mas também pode ser uma desregulação hormonal, pode ser uma deficiência de vitaminas, né? Pode ser um problema na tireoide. Então, precisa passar por uma investigação. Bem, não é só, tô com sintoma tal, tô com TDAH. Isso não mesmo. é assim. Tem também ali os critérios de um DSM que a gente segue, mas também não é só isso. Precisa de toda uma história. Histórico. Né? Um histórico desde a infância. Isso. Então, não é um diagnóstico fácil, porque você não tem um exame de imagem, um exame de sangue que você faz e diz, como, tô corizando aqui, tô sem sentir cheiro, sem sentir gosto, faço um exame, Covid. Isso. Eu não tenho isso para o TDAH. Isso, perfeito. Né? Então, como é o diagnóstico psicológico, psiquiátrico? Conversa. Isso. É história, né? A gente tem a entrevista clínica, a observação Isso. clínica, a gente tem alguns testes que a gente pode aplicar. Exatamente. E aí entra um ponto importante, tá? Que o diagnóstico de TDAH não vai vir em uma consulta. Isso. Tá? Então, se Nem você... de 5 minutos, né? Muito menos, tá? Então, se em uma consulta você recebeu o diagnóstico, ou você já chegou ali com muita informação que um outro profissional já trouxe, que pode vir. Às vezes vem um relatório de outro profissional, tá? A gente consegue fechar um diagnóstico. Já vem meio caminho andado, isso. né? Ele só Mas se, fechou. tipo, é um primeiro contato. E no primeiro contato isso já acontece. Vá para outro. Bem isso. Eu tenho alguns pacientes que chegam e até eles ficam assim... meio quase que queixosos, porque eles querem logo receber o diagnóstico. Eu não dou, ainda que esteja assim evidente, eu não dou logo o diagnóstico, porque primeiro a gente precisa fazer só a entrevista clínica para entender o histórico de vida. A gente vai levar ali 2 a 3 sessões, exatamente. Tá certo? Fora alguns testes que a gente vai aplicar, tá? Para realmente a gente confirmar, e eu costumo... Tá? Até mesmo identificando, eu falo, olha, encaminho para o psiquiatra, porque eu gosto de ouvir uma segunda opinião, tá? Porque às vezes a ansiedade, como a gente estava falando, ela pode mascarar ou potencializar o sintoma, tá certo? Ou estratégias, né? Por exemplo, planejamento, né? Gestão de tempo, gestão financeira, costuma ser um déficit na pessoa que tem TDAH. Mas, às vezes, aquela pessoa passou a vida inteira lutando com aquilo e ela desenvolveu estratégias fantásticas. Aquelas pessoas guerreiras. E aí conseguiram desenvolver estratégias fantásticas que aquele sintoma, que é tão comum ter, não aparece. Pelo contrário, é uma pessoa extremamente estudiosa, né? Dedicada, tal, financeiramente organizada, ou que consegue mascarar ali até esse sintoma da agitação, tá? E que se a gente for olhar somente essa parte daí, a gente vai dizer, não tem.
e pode ser que tenha. Por isso que o diagnóstico é importante e não é algo simples e nem rápido. E nem é feito pela rede social. Tá? Perfeito. Fuja, inclusive, de teste online para dizer que eu tenho TDAH ou não. Isso é muito sério. Isso, gente. A gente tá falando de um funcionamento cerebral, né? É algo que você vai ali carregar, é um diagnóstico que você vai carregar para o resto da sua vida. E às vezes você está tratando como TDAH e às vezes é uma bipolaridade, é uma esquizofrenia. Um transtorno de personalidade borderline que também pode confundir. E são tratamentos completamente diferentes e Perfeito. que você pode aguçar e piorar o caso, né? Caso você trate de forma errada. Então, atenção a isso, tá? Gente, fechando o segundo bloco, indo para o terceiro, sobre estratégias e soluções para o TDAH. Como a terapia ensina a lidar com brigas ou resolver problemas como desorganização. Muito bom, Camila. É muito importante aqui a gente entender que a gente não trabalha com achismos e nem a gente cria uma estratégia do nada naquele momento que o paciente chega. Assim como na medicina, na psicologia, a gente trabalha com a prática baseada em evidências, tá? Então a gente vai em busca daquilo que a gente tem hoje na ciência como cientificamente comprovado e com maior evidência. Hoje, para o tratamento do TDAH, o que a gente tem como abordagem cientificamente com maior evidências é a terapia cognitivo-comportamental, que TCC, né? Isso, a TCC, que ela é extremamente, a gente chama protocolar, né? Ela tem realmente um método, estratégias, tá? E a gente vai trabalhar tanto no tratamento individual, quanto no suporte do casal ou da família por conta do TDAH, a gente vai ter estratégias assim práticas. Eu sempre falo que é um tripé, tá? O tratamento do TDAH e de outros transtornos com a TCC, a gente vai usar um tripé. Primeira perninha desse tripé é o cognitivo. É toda essa questão de compreensão, de psicoeducação, de entender o meu funcionamento. Por que que eu funciono assim, como eu funciono. O segundo tripé é o comportamental. Então, tem estratégias práticas que eu preciso usar. Por exemplo, tem um paciente meu que com ele eu usei a técnica do CCC. O que é CCC? Sempre antes de sair, ele faz o movimento de CCC, que é chave carteira celular. Então, ele só sai depois de fazer o movimento do CCC, chave carteira e celular. Por quê? Ele uma vez saiu de casa, ele tinha esquecido de abastecer o carro. Tá? E aí estava sem combustível no carro e ele tinha deixado a carteira. E aí foi pro posto, quando parou no posto, pediu para abastecer, viu que estava sem carteira, ele falou, tá, mas aí eu passo o meu cartão pelo celular. E percebeu que tinha esquecido o celular em casa. Então ele estava sem conseguir falar com ninguém, sem conseguir pagar. E aí ele conseguiu lá com o fretista ligar para a esposa, só para você ver. A situação. É bem típico, né? Ou é uma chave, ou é uma Então ele tava sem combustível, sem carteira, sem celular. Fez a cara dele ali. E aí, a partir de sair o CCC, tá? Outra estratégia que a gente utiliza, por exemplo, uma caixinha, tá? Isso aqui é comportamental, por quê? Porque a gente faz uma modificação, inclusive, no ambiente, tá certo? Que então, influencia demais, muito. Né? Então, uma caixinha na entrada, na porta de entrada e saída. Então, quando ele entra, tudo aquilo que ele trouxe fica na caixinha, chave, celular, uma conta, para quando ele sair também fazer isso. Não tem como colocar a caixinha na porta de entrada e saída. Coloca no mesmo lugar do guarda-roupa, porque geralmente a pessoa com TDAH, ela vai chegar em casa, então ela vai tirar o celular, colocar em cima da mesa, a chave em cima do móvel, se não a carteira no guarda-roupa, né? Ou em outros lugares, exatamente. Entendeu? Então, depois, quando ele vai sair, ele não encontra. E claro que ele não vai encontrar, porque não está no mesmo lugar. Então, são estratégias assim, agenda, tá? É algo indispensável. Planner, alarme. E algumas pessoas ficam até sentindo mal, mas eu vou colocar alarme para tudo. Por que não? E eu sempre falo, olha, é um recurso extra para ajudar teu cérebro. Eu preciso, por isso lembra da aceitação? Eu preciso aceitar que eu não vou lembrar. Eu preciso aceitar que eu vou esquecer e que eu tenho um recurso extra, tá certo? Que vai me ajudar. Hoje, a Alexia, inclusive eu vi essa semana, eu não tive tempo de pesquisar, mas saiu até, a Alexia, eles desenvolveram, eu fui até no Instagram, lá um manualzinho do uso da Alexia para quem tem TDAH, para você agendar tudo por ela e ela lhe avisar. Então, recursos que funcionam, né? E aí, dependendo da pessoa, às vezes, a cor que eu uso para lembrar alguma coisa. Técnicas de estudo, como, por exemplo, Pomodoro. Em que são 25 minutos ali totalmente focado, 5 minutos de intervalo. São estratégias, tá? Mas você me falou também da estratégia em relação à conversa, tá? Resolução de problemas. E aí lembra, aceitação e mudança. Se eu aceito aquela situação, aquele quadro, eu consigo me comprometer para posturas diferentes. Então, eu preciso ali identificar o tempo, o momento. Eu sempre falo, olha, o como, o quando e o onde, tá? Onde a gente vai conversar?
tá? Se tem muito estímulo aqui, não adianta, tá? Isso aqui pisca, né? Eu não tenho TDAH, então para mim isso aqui não me atrapalha. Mas uma pessoa com TDAH, ela ia perder o raciocínio o tempo todo, tá certo? Então, eu vou conversar com alguém aqui assim no restaurante com vários sons, não é o momento para conversar, não é o local mais adequado. Eu preciso entender isso também. Estratégia de resolução de problemas é um capítulo à parte. Porque a gente tem, inclusive, um método de resolução de problemas que não só para quem tem TDAH, tá? Para a relação conjugal de uma maneira geral. Por isso a importância, inclusive, da terapia de casal quando o casamento está sofrendo por conta dos sintomas do TDAH. Porque a gente vai conseguir, inclusive, ali dividir tarefas, nomear, porque às vezes aquela visão de que ele deveria saber, ela deveria saber, é óbvio. Eu sempre digo, olha, o óbvio precisa ser dito, tá? Então é importante, tá? Olha, vai buscar, tá? Às vezes uma mensagem que eu posso mandar, e quem tá recebendo a mensagem, lembrar que aquilo dali não é cobrança, não é pressão. Meu parceiro, minha parceira tá me ajudando naquilo, tá certo? Às vezes uma palavra de estímulo que eu posso dar e lembrar, olha, não é cobrança para que eu faça tal coisa. Ela me lembrando que aquilo ali é importante para mim. Aí entra um ponto importantíssimo, a parceria. Estamos juntos para lidar tanto com as dificuldades que o TDAH traz, mas também para a gente encontrar as soluções. E uma coisa interessante é que a gente fala, terapia de casal, a gente pensa logo, já tá naquele limite, né? Prestes a se separar, tem que fazer uma terapia de casal. E você falando isso é exatamente o contrário. Perfeito. Porque, assim, a terapia de casal é justamente para que você integre, né? Você una os dois lados e consiga lidar com situações do dia a dia tendo ou não TDAH. Isso, perfeito. Né? Então, se tem, aí é que precisa mesmo. Né? E se tem um dos parceiros tem um TDAH e outro não tem, é importante que os dois façam a terapia justamente para que um compreenda o outro. Isso. Então, é importante que o TDAH compreenda o seu parceiro e saiba que as atitudes que ele tem ali no dia a dia realmente incomodam, né? São chatas pra caramba, né? Porque você... esquecer uma data de aniversário, uma data de casamento, você esqueceu o remédio do filho, como você falou. Isso, e às vezes sabe qual o movimento, Camila? A gente nunca consegue planejar alguma coisa. Isso. Porque ele tá sempre mudando ali de ideia, cria coisas do nada, muda ali de ideia, de plano na hora. E isso, se a pessoa, por exemplo, se o parceiro tem ansiedade, isso desorganiza também, tá certo? Então, traz realmente prejuízo. E uma coisa assim, que eu trabalho até lá no curso, né, que eu falei que eu tenho online, é de que gera-se um ciclo no funcionamento do casal, na dinâmica do casal, em que os sintomas do TDAH, tá? Que é uma coisa que a gente não tem controle e escolha, tá certo? Ele ativa o parceiro, tá? Levando esse parceiro a ter uma reação, tá? Que muitas vezes realmente fere o outro. Acaba gerando ali uma desconexão. Mas por quê? Porque eu me sinto desvalorizado, tá certo? Eu não me sinto amado, tá? Tem uma coisa muito interessante no TDAH, é que como tem a ver com a dopamina, quando eu tô conquistando, aquilo gera um nível de dopamina enorme. Então, muitas vezes a sensação da pessoa que é casada com alguém com TDAH é de que ele me enganou. Quando a gente namorava, ele era uma pessoa e agora é outra, né? Então, na verdade, era fake, ele manipulou. E não era. Era porque realmente havia um nível tão grande de dopamina que ele ele parava mais, ele ouvia mais, ele surpreendia. E agora isso deixou de acontecer. Por quê? Porque ele perdeu o compromisso? Não. Mas é que não tem mais aquela dopamina gerando aquela motivação. O que a gente faz como casal diante disso? Como é que a gente resgata isso? O que a gente pode trazer de novo para nossa relação? O que a gente pode trazer, inclusive, como quebra de rotina semanal para melhorar o nosso relacionamento? Isso são coisas que a gente trabalha dentro do processo da terapia de casal. Por isso que é importante, tá vendo, gente? Principalmente quem tem filhos, né? Sim. Que já é um estresse a mais, né? Outro desafio, isso daí a gente vai conversar também. Fechando aqui o segundo bloco, entrando nas estratégias e soluções para o TDAH, que a gente já iniciou aqui, né? Falando. Como a terapia, ela ensina a lidar com brigas ou resolver problemas como desorganização. A gente já citou, mas vamos listar aqui. Então, CCC, você disse. Isso. Essas mudanças de ambiente, tá? Então, definir um lugar para onde as coisas... Segundo. Eu sempre coloco as coisas no mesmo lugar. Sim. Isso vai ser muito difícil, isso vai parecer chato no primeiro momento, mas vai me fazer ganhar tempo e evitar... Você está ensinando ao seu cérebro, né? Uma nova forma, exatamente, né, de e se funcionar. ensinar o cérebro, eu tô criando novas sinapses. Quanto mais eu repetir, melhor. E esse é um desafio, porque geralmente a pessoa com TDAH, ela desiste já na segunda tentativa. Então, continua a nadar, como diria a Dori, né? Continua ali fazendo, tá? Que é importante. Agenda. Agenda. Tá? Anotar. E não anota em pedaço de papel, que você vai perder.
tá? Então, Ninguém é computador, né? A gente tem isso. mania de, não, eu não vou esquecer. Chega Ou no a dia, agenda esqueceu. física, ou a própria agenda digital mesmo. A gente tem vários aplicativos que você pode utilizar, que vai ali tocar um alarme, você vai compartilhar a agenda com o teu parceiro, Uhum. tá certo? Essas coisas ajudam muito. E aí, planilhas, tá? Se a questão for financeira, Uhum. tá? Porque às vezes há um problema financeiro muito grande, então faz planilha e usa a planilha, tá certo? Isso também vai fazer ali muita diferença. Terceiro, planilhas. Isso. A planilha, a agenda vai entrar mais ou Tudo menos junto, né? Na dentro questão da do organização mesmo ali pacote. do... Isso. Uhum. A gente tem outras estratégias, mas vai muito por aquilo que é a apresentação do TDAH. Porque, como eu falei, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade ali de manter a atenção para o estudo, para o trabalho, o método Pomodoro, ele vai ser útil para o trabalho, para o estudo. E outra coisa, né? Gente, tira o que te distrai. Isso, limpa o Né? Limpa. ambiente. Essa mesa aqui é perfeita, maravilhosa, né? Bota só o teu caderno e teu lápis. Bota o celular bem Isso. longe se você tem TDAH e precisa estudar, precisa Isso. focar em algo, porque senão você não vai Não focar. vai. Né? Isso. Você vai inventar de lavar prato, de comer, de arrumar a mesa, de fazer tudo menos o que você tem que fazer, porque aquilo é chato. E o TDAH realmente tem dificuldade de focar em algo que Isso. ele não quer fazer. Isso. Porque ele não E tem sabe o qual- neurotransmissor para Isso, aquilo. sabe qual é o desafio? É porque as coisas em cima da hora geram adrenalina. Isso. E a adrenalina, de certa forma, ela compensa a dopamina porque ela vai dar um gás de animação. Exatamente. Então e é aí eu sempre em acabo cima, fazendo né? sempre em cima É. da hora. Só que eu não vou conseguir fazer tão bem feito como eu Com- faria com o tempo, tá? Isso. E aí isso vai gerando um esquema de fracasso muito grande. E eu vou fugindo cada vez mais. E tudo isso ainda vai ser fortalecido e desgastando a relação. É complicado, né? Uma coisa que você tinha falado lá no segundo bloco com relação à chave, carteira e tudo, eu percebo muito, que eu deixei a minha chave. Você tem TDAH. Deixei. Gente, qualquer pessoa está, né, à mercê disso. Porque às vezes a gente chega cansado, né? Ou então sai apressado, joga a chave em qualquer lugar. Se Isso. você não prestou atenção naquilo, independente de qualquer coisa, você não vai saber depois onde colocou, né? Então isso independe, Isso. né? Se é para A pessoa estratégia que de colocar tudo no mesmo lugar É bom pra ajuda todos, muito. né? Meu desafio lá em casa, de vez em quando, com a minha esposa, é porque eu coloco no mesmo lugar e ela tira. Aí complica. Uma coisa interessante também é que na época logo no iniciozinho da faculdade de medicina, uma colega minha de turma, ela tem TDAH. Hoje já é médica, maravilhosa e tudo, mas tem TDAH. E ela tem uma dificuldade muito grande de fazer prova junto, né, com outros alunos. E ela disse, Camila, eu fiquei abismada com o que ela me disse, né? Camila, o barulho do meu relógio me distrai. Isso. Para eu fazer a minha prova, eu tenho que tirar o meu relógio. Porque Isso o mesmo. tic-tac do relógio, o ponteirozinho, me distrai. Então, ela fazia prova, né, numa sala separada, sem nada, sem relógio, sem nada e sem ninguém entrando ou saindo, porque senão ela não conseguia fazer a prova. E sem problematizar mais essa questão, porque às vezes essa hipersensibilidade sensorial, ela tá também para outra. além da questão auditiva. Às vezes ela tá para a questão tátil mesmo. Isso. E aí qual o desafio? Roupa, tecido que incomoda, tá certo? Às vezes você vai ver seletividade alimentar. Que confunde muito com Com autismo, autismo, né? exato, exatamente. Às vezes com a água. É. Então, por incrível que O pareça, eu já cheiro, recebi né? pacientes, tá? Em que a queixa do casal era porque ele não gostava de tomar banho. Eita. Veja Aí- só. Não, Aí pegou. mas aí a grande ponto é que não era gostar. Era uma sensibilidade à água. Então a experiência do banho era uma experiência sensorial desreguladora para essa pessoa. Tá? E agora imagina, se a gente não Poxa vida, conversa sobre isso, se a gente não toma consciência, a gente não aceita, o desgaste que isso gera para o casal. Tá? Então por isso que é um tema que não é simples e que a gente precisa mergulhar e que não vai ser qualquer mensagenzinha do Instagram que vai dizer o que é que vai é. diagnosticar e pronto, tá vendo aí, gente? Complicado. Chegando aqui no bloco 4, TDAH e contexto familiar. Eu trouxe aqui uma situação que eu vou relatar e a gente vai discutir com relação a isso, tá? Vamos lá. Diante de uma situação onde o pai ou a mãe com TDAH, que após um dia corrido, chega em casa e esquece de ajudar o filho com o dever de casa, como haviam combinado. Então, eu combinei com a minha filha que ia ajudar ela com o dever de casa, só que eu cheguei tão cansada que ela veio me cobrar aquilo e eu dei um maior esporro nela. Tô cansada agora, minha filha, vai fazer sozinha e tal. Aquilo é frustrante para minha filha, né? Possivelmente. Como é que eu vou lidar com essas situações, né? Sendo mãe TDAH ou pai TDAH e tendo um filho com diagnóstico ou não, né? O que é que eu tô
criando ali na mente dessa criança, né? Porque eu acabo confundindo. Poxa, minha mãe combinou comigo mais cedo. E eu fui cobrar ela, fui dizer a ela que, né, a gente tinha que fazer a atividade junto e agora eu levo o maior esporro. Da próxima vez, será que ela vai chegar junto para pedir a sua ajuda, né? Ela vai... Como é que fica a cabeça da criança, do filho de uma pessoa que tem TDAH? E vamos primeiro pensar aí que tem... que idade, por exemplo, vai ter essa criança, tá? E toda essa construção nessa vivência familiar, tá? Porque seria muito importante se a criança já tem algum nível de consciência, de compreensão, que eu possa até sentar, tá? Isso aqui serviria não só para quem tem TDAH, tá? Isso aqui é orientação parental, tá? De eu sentar e explicar, olha, minha filha, eu sei que você estava contando comigo, eu queria muito te ajudar, mas nesse momento eu tô sem condição, eu tô cansada, eu tô com dor de cabeça, eu não vou conseguir me concentrar, tá? E talvez se eu for parar para tentar fazer só porque eu me comprometi contigo, eu vou perder a paciência, eu não vou conseguir render. Então vamos combinar o seguinte, tá? Eu vou acordar mais cedo, ou então... E aí vem a parte da parceria. Teu pai vai fazer isso, ou a tua mãe vai fazer. Eu preciso contar com o pai, com a mãe da criança, né? Ou com algum outro cuidador que talvez esteja ali à disposição, né? Com a avó, né? Então, contar com a outra pessoa, talvez, que possa fazer isso. Lembra, olha, eu te amo, isso aqui é importante, mas eu não estou em condição. E aí também eu entender o que me atrapalhou. Foi gestão de tempo? Se for gestão de tempo, esse meu compromisso com a minha filha de repassar, sei lá, o estudo para a prova dela de amanhã, vai precisar entrar na minha agenda, tá certo? Eu vou precisar colocar, inclusive, limites nessa agenda. Porque possivelmente pode ter sido essa dificuldade de gestão de tempo que me levou a não conseguir fazer isso, tá certo? Então, eu vou precisar fazer essa organização também. Não tem problema nenhum, e a gente precisa aprender isso, inclusive como pais, como mães, que eu posso pedir, inclusive, desculpa para o meu filho, reconhecer a minha limitação, reconhecer uma dificuldade. Não tem problema nenhum nesse sentido. Portanto, que seja sincero, que fale, que converse, que a gente né? encontre, inclusive, estratégias para lidar com aquilo, que eu possa me comprometer, olha, de uma próxima vez eu vou fazer. O problema é a repetição sem mudança. Se eu não faço o movimento, me responsabilizar. Lembra que eu coloquei responsabilidade? Responsabilidade vai ser essencial em qualquer relacionamento, não só no conjugal, mas no parental também. E o que é que você acha que isso poderia acarretar para essa criança, né, ao longo da vida dela? Porque hoje em dia a gente ouve também falar muito em crenças. Isso. Né, crenças limitantes, mas a gente sabe que também tem aquelas outras crenças que são boas, tá, gente? Não é só as crenças não limitantes. Já quando a gente fala crenças, a gente tá falando daquilo que a gente acredita. Então, pode ser algo ruim ou bom. Perfeito, né? perfeito. Então, isso realmente acaba criando crenças limitantes, assim como os próprios sintomas do TDAH. Então, por exemplo, a criança que tem TDAH, ela desenvolveu ali, né, sendo chamada pela mãe, pelo pai, de preguiçosa, de que não vai dar nada para a vida, porque não faz isso, não faz aquilo. Tudo bem que lá na adolescência ou na fase adulta, ela teve o tratamento dela. Mas essas crenças permanecem ali, precisam se não forem tratadas, sim. tratadas, acompanhadas. Perfeito, perfeito. Né? Porque e é não muito é só comum o sintoma em si. Crenças de fracasso. Por quê? Porque eu não conseguia ter o desenvolvimento dos meus colegas de classe, eu não tinha o mesmo rendimento. As outras pessoas estudavam e conseguiam ali fazer uma prova. Eu mesmo estudando não conseguia fazer. Às vezes eram as falas que eu ouvia dos meus pais, né? Tudo isso vai dos professores também, de outros colegas, né? Fracassos, inclusive, porque eu não conseguia estudar para o concurso, e aí pessoas passavam, eu não. Então, no movimento até de comparação, isso vai fortalecendo crenças aí de fracasso, crenças também de dependência. Então, só consigo fazer se alguém estiver fazendo comigo ou por mim, tá? Porque às vezes acontece esse movimento do pai perceber ali a dificuldade, a mãe perceber a dificuldade e acabar super protegendo e gerando também ali crenças de dependência, crenças que a gente chama também de defectividade, que é a ideia de que tem algum problema em mim, tá? Eu tenho algo de errado em mim, entendeu? Eu não sou como as outras pessoas, eu não consigo desenvolver ali um senso de pertencimento. Então, crenças como essas, né, mais negativas, elas vão, inclusive, para além dos sintomas do TDAH, porque elas vão trazer um prejuízo ainda maior. E aí onde entra a nossa responsabilidade como pais, né, de acolher. Inclusive, se você, com TDAH, sofreu isso lá na infância, o TDAH tem uma carga genética. Né? Então, você percebe sintomas no teu filho, essa é a grande oportunidade que você tem de fazer algo diferente, de oferecer, inclusive, algo diferente do que você recebeu. E essa consciência é muito importante, porque a nossa tendência é de fazer o quê? Perpetuar. Reproduzir o que a gente recebeu. E a gente precisa parar,
respirar, não dá para ser impulsivo, Isso. tá? E a gente oferecer algo diferente. E se eu errar, se eu falhar, reconhece, seja com teu esposo, com a tua esposa, com o filho, olha, me perdoe por isso, eu tô tentando mudar nisso, tô tentando ser melhor nisso, me ajuda nisso, e ali a gente vai construindo junto e trazendo, inclusive, um clima diferente para o casamento, para casa, né, para a família. Então, tudo isso é trabalhado na terapia também, Na terapia não né? só conjugal, Assim, mas a gente também tem terapia familiar, em que a gente pode trazer também benefícios ali, depende muito da situação. Por isso que o importante é você procurar um profissional especializado e que possa verdadeiramente te ajudar. Não Isso. só, como a gente fala, né, no popular, encher linguiça, né, Isso. mas realmente contribuir para o tratamento. Uma das coisas que eu estava falando com o Farley no início é que, como eu sou médica e trabalho no SUS, a gente sabe da dificuldade, né, do diagnóstico psiquiátrico, tanto para TDAH como para qualquer outro transtorno no SUS. Né? E uma consulta psiquiátrica hoje, ela está em média aí de 500, 600, Isso. 800 reais, dependendo do médico. E não é todo mundo que tem esse valor, principalmente mensalmente, né, para fazer um acompanhamento médico. Então, nós, como médicos que estamos ali na linha de frente, a gente tem o dever de conhecer esses transtornos para, pelo menos, abrir o caminho para que esse paciente ele tenha o seu diagnóstico. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo o quê? Eu tenho vários questionários, né, para a família, para a escola. Então, chegou uma criança para mim, por exemplo, que precisa ser investigada para TDAH, para TEA. Por exemplo, eu tenho que mandar para o psiquiatra ou para o neuro. Ok, tenho. Mas eu também não posso participar dessa investigação, dessa avaliação inicial. Então, como é que eu vou fazer? Eu faço o questionário, entrego para a mãe, ó, você vai levar na escola dele, pede para a escola responder tudo isso aqui e me traz. E você vai sentar com seu esposo, a avó, todo mundo, vai responder isso aqui, que é um questionário familiar, e me traz. E o que você perceber de diferente, de situações em casa, né, que você acha diferente, você filma, tá? E me traz tudo. Com aquilo dali, eu já tenho praticamente meio caminho andado para o diagnóstico dele. E aí eu encaminho para o profissional. Isso. Né? Então, hoje o psiquiatra no SUS, ele atende ali em médio psiquiatra, o psicólogo. Psicólogo nem tanto, porque a terapia demora mais. Né? Mas o psiquiatra, são 20, 30 pacientes por turno. Não tem como você dar um diagnóstico desse, né, em 5 minutos, 10 minutos. Então, se o paciente já chega com esses questionários, né, respondidos, com filmagens e com a mente mais aberta para aquilo dali, facilita demais. Né? Então, nós podemos, sim, ajudar nesse sentido. Né? Então, com relação ao diagnóstico, o caminho é esse. Até porque pode ser TDAH, mas também pode ser outras coisas, como eu falei. Então, eu não só investigo isso, tá? Então, é um adulto que está referindo vários sintomas. Eu peço vitamina B12, vitamina D, eu avalio tireoide, eu vou ver questão hormonal. Isso. Eu excluo tudo, Isso. para daí, sim, eu partir para uma investigação de algum transtorno, tá? Ou encaminhar esse paciente, se necessário, para um psiquiatra. Mas, às vezes, eu encaminho e é uma deficiência nutricional. Imagina a vergonha, né, para esse profissional. Então, pelo amor de Deus. Gente, estamos finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Farley é um querido, é psicólogo. É pastor também, né, Isso, Farley? Isso. Fale um pouquinho da sua vida, porque, assim, somos amigos há mais ou menos 30 anos. 20 e poucos anos. 20 e poucos 20 anos, e poucos vai melhorar. anos, é. 20... Meu Deus, uns 25 anos, por aí. Porque daqui a pouco vão chegar na nossa idade. Mas conheço o Farley desde a minha adolescência, tá? Farley sempre foi essa pessoa que vocês estão vendo aqui, estudiosa, né? Hoje é um profissional, com certeza, referência na área. E humano, tá? Então, se vocês precisarem, se vocês quiserem conhecer mais, entrem no Instagram, Isso. tá? Deixa o seu Instagram aqui. Isso, inclusive, Camila, eu tenho feito sempre postagens falando sobre o TDAH, tanto na perspectiva individual, mas também focando nessa questão conjugal. É lá no psicólogo.farleymonteiro, tá? Perfeito. Então tem várias postagens para ajudar a compreender melhor, estratégias práticas também. É um blog? Site? Isso aí no Instagram, psicólogo. tá. Arroba, né, Arroba, psicólogo.farleymonteiro. E tem um curso, tá, que é online, tá? São 10 aulas, inclusive os vídeos de aula são curtos, para que a pessoa com TDAH consiga assistir ali sem problemas. E o que é que eu preparei? No final de cada videoaula tem uma tarefa
para ser feita Perfeito. com o casal e pelo casal. Por quê? Isso vai facilitar a comunicação, a identificação, e de verdade já tem ali até um método, né, de Perfeito. tratamento. Que era exatamente isso que eu ia pedir para você deixar aqui, o seu método. Mas ele já Isso, está deixando, ele já isso. preparou o método dele, Isso, gente. então ali são 10 passos, tá? Da Certo. primeira videoaula até a última, e como eu falei, começa com a tomada de conhecimento até a mudança. Perfeito. Passando, inclusive, pela aceitação, né? Compreensão, aceitação, mudanças e estratégias práticas. Esse é um dos vídeos também. E no final, uma aula em PDF que você baixa, você faz online mesmo, preenche juntos. E eu tenho recebido já um feedback, sabe? isso De que eu ia como tem perguntar. ajudado os casais, inclusive no diálogo, na comunicação. Porque embora ele tenha um foco para o TDAH, as estratégias que estão ali, se você Serve pra aplicar em todos. qualquer área, vai ser extremamente útil. Fica a Tá? dica. Então é online, lá pelo meu Instagram você consegue ter acesso. E pelo Instagram também, lá pelo direct, qualquer dúvida, qualquer pergunta nos comentários. Eu tô sempre também ali interagindo. Então vai ser um prazer a gente continuar essa conversa por lá. Perfeito, gente. Gente, quero agradecer. Logo mais estaremos de volta aqui com o Farley, com certeza, para trazer mais conteúdos, tanto sobre TDAH, sobre assuntos da vida mesmo. Porque, como eu sempre falo, né, o cuidado e a informação, eles andam juntos. Né? Então, isso daqui vale muito mais do que só é muito mais do que uma simples conversa. Estamos trazendo informações de profissionais, né, que estão no dia a dia daquilo. E não um videozinho, um memezinho de TikTok, de Instagram. Cuidado com isso, tá? Verdade. Beijo e até a próxima. Um abraço, prazer.